Vamos lá para a nossa primeira aula, novo nascimento, batismo nas águas e com o Espírito Santo e crescimento espiritual. Nessa aula trataremos de 4 aspectos fundamentais, não apenas para o futuro obreiro, mas também para qualquer cristão. A necessidade do novo nascimento, o batismo nas águas e com o Espírito Santo e o crescimento espiritual. O novo nascimento e batismo nas águas. Referimos-nos com frequência ao novo nascimento, mas nem sempre estudamos com a devida atenção o seu conceito e as suas características. Marca com a caneta aí, ó. É impossível um candidato a obreiro tornar-se servo útil e operante sem ter nascido de novo. Então, nós estamos aprendendo o quê? Que uma pessoa que não passou pelo novo nascimento, ali crucificando o velho homem juntamente com Jesus Cristo, é impossível essa pessoa estar apta para poder fazer o quê? A obra de Deus. Uma pessoa que não abriu mão dos velhos comportamentos, dos velhos hábitos, de amizades que vão destruir ele. Então, uma pessoa que não foi capaz de abrir mão de todas essas coisas, ainda não está apta para o quê? Fazer a obra de Deus. Olha o que continua dizendo a lição. O Senhor Jesus declarou a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A expressão novo nascimento não é apenas um modo figurado de se referir à experiência religiosa qualquer, mas sim a recriação do nosso espírito. Então, o novo nascimento não representa apenas uma experiência religiosa. Vou na igreja, tenho aquela sensação que preciso mudar, mas na verdade eu não mudo absolutamente nada. Não, o novo nascimento é a recriação do nosso espírito, é o abandono das velhas práticas, é o abandono do velho homem, é o abandono das coisas do passado. Nós temos que abrir mão de todas essas coisas para o quê? Participar desse novo nascimento. Olha só o que continua dizendo. O novo nascimento designa uma nova natureza, uma nova humanidade em Cristo Jesus. Nós estamos falando de uma pessoa, o que? Deixar de ser o que ela era antes para se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. E não é apenas uma reforma do que já existe. Jesus disse que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, assim como o processo de fermentação romperia os odres velhos, já sem elasticidade, e não conseguiria conter o vinho novo. O espírito irregenerado não pode reter a lei de Deus e a sua palavra. Eu já morei em algumas casas alugadas e era muito comum nessa casa alugada a gente chegasse e a primeira impressão que a gente tinha, o quê? Nossa, a casa está toda pintada, não tem problema algum. Mas ao decorrer do tempo, a gente foi vendo que o quê? Os mofos, nós fomos vendo vazamentos, nós fomos vendo o quê? Tudo o que precisava ser melhorado. Mas o que eu quero dizer para você é, como a lição está nos dizendo que o novo nascimento não é apenas o que? Uma reforma. Reforma é como se você fosse colocar uma cobertura nova em algo velho. Mas nós estamos falando do que? De uma recriação. É como se nós derrubássemos tudo e fizéssemos o que? Tudo de novo. Da mesma maneira que para consertar um vazamento eu tenho que quebrar a parede, tenho que fazer o reparo e ali o que? Reconstruir toda a parede, fazer de novo a parede, é a mesma coisa que tem que acontecer na minha vida e também o que? Na sua vida. Só vai ser possível obedecer a Deus se passarmos por esse novo nascimento. Eu e você precisamos o quê? Nascer de novo. Isso significa o quê? Uma mudança real. Não pode ser somente o quê? Uma mudança do lado de fora. Tem que acontecer o quê? Uma mudança do lado de dentro. Olha só o que continua dizendo aqui a nossa lição. Devido ao pecado de Adão, todos nós nascemos sob o domínio
do pecado e da morte, e com natureza totalmente inclinada para o mal. Quando nascemos de novo, o nosso espírito, antes separado do Senhor, é vivificado, passa a ter vida. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, e nós nos tornamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós lemos aqui Romanos capítulo 8, versículo 10 e 2 de Pedro capítulo 1, versículo de número 4. E isso está falando do quê? Do nosso espírito ser recriado. Se nós estamos falando de que abrir mão do velho homem, nós estamos falando que estamos dando lugar ao quê? Ao novo homem. Nós estamos falando do quê? Comportamento novo, jeito de falar novo, tratar a forma que nós tratamos as pessoas de uma forma nova. Nós temos que nos lembrar aquilo que vai dizer no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. O que vai dizer lá? Sobre os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que foi recriada no seu espírito, uma pessoa que nasceu de novo, os frutos dela agora é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Toda pessoa que nasceu de novo, ela tem domínio sobre as suas próprias atitudes. Mas se você vê as obras da carne, que é as obras do quê? Do velho homem, vai dizer que é o quê? É inveja, é facções, são dissimulações, são idolatria, é impureza sexual. Então quer dizer, enquanto o novo homem recriado, ele tem o amor, a fé, a paz, a alegria, o velho homem, ele mantém as velhas práticas, idolatria, fazer mal para as pessoas. Então, quando nós somos recriados em Cristo, quando nós nascemos de novo, o que acontece? Os nossos frutos, eles têm que mudar. Então, preste muita atenção. Uma pessoa que nasceu de novo, ela nunca vai continuar com o mesmo comportamento. Ela larga a prostituição, larga a devassidão, larga a idolatria, larga dissimulações, brigas, discórdias, contendas. Ela larga todo esse tipo de coisa. E o quê? E ela se torna uma nova pessoa, amorosa, da paz, paciente, longânima, bondosa e uma pessoa que tem autocontrole, domínio próprio. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem todas essas características descritas em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está descrita em Gálatas capítulo 5, versículo, se eu não estou enganado, a partir do versículo de número 19. Do 19 ao 21, fala sobre as obras da carne. Então, Paulo ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, examine a si mesmo. Nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos e vermos se realmente nascemos de novo. Continuando a leitura. Enquanto estivermos neste tabernáculo, para utilizar uma expressão usada pelos apóstolos Paulo e Pedro, para se referirem ao corpo físico. Isso está em 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, 1 Pedro capítulo 1, do 13 ao 14. A casa terrena em que habitam a nossa alma é o nosso espírito e aludir à transitoriedade da vida na terra. Seremos tentados e nosso corpo mortal continuará sujeito às limitações impostas a qualquer ser humano. Porém, se nascermos de novo, viveremos na palavra por causa da justiça cumprida por Cristo, imputada ou outorgada a nós. Se com Cristo permaneceremos, teremos também à sua volta um corpo completamente glorificado. O que está dizendo aqui basicamente é, uma pessoa que nasceu de novo não significa o quê? Que ela não vai ser tentada a voltar às velhas práticas. É por isso que o que? O novo nascimento é essa capacitação dada por Cristo dentro de cada um de nós. É o Espírito novo dizendo, eu não quero mais o quê?
as obras da carne. Eu não quero mais a velha criatura habitando dentro de mim. Então, quando nós nascemos de novo, nós continuamos o quê? Em guerra com o nosso o quê? Velho homem. É o que Paulo ele vai dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 8, se eu não estou enganado, ou é capítulo 8, versículo... Romanos capítulo 8, versículo de número 5, vai falar entre a guerra entre o espírito e a carne. Então eles estão o tempo todo o quê? Guerreando. Paulo ele vai comprovar isso sobre a guerra, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, isso eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo praticando. Então existe uma guerra dentro de mim e de você. Nós nascemos de novo, mas o velho homem, a velha criatura, sempre está tentando tornar à tona. Tome muito cuidado para que ela não venha à tona em sua vida. A regeneração é obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. Jesus disse a Nicodemos, o vento assopra onde quer e onde a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde, olha só, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma coisa, isso aqui a gente tem que afirmar, João capítulo 3, versículo de número 8, toda transformação que eu e você vamos passar na nossa vida, quando se trata de transformação espiritual, toda ela vai acontecer através e por obra do Espírito Santo de Deus. Zacarias vai dizer, nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então nada na nossa vida acontece com a gente tentar forçar a barra. Por exemplo, nós fazemos a obra de Deus, somos obreiros da casa de Deus. E muitas das vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que o quê? Que ainda não mudaram. E a gente quer lá puxar a orelha da pessoa, você tem que mudar, você quer não sei o quê. A gente está tentando forçar a barra em algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então nunca tente ficar forçando algo, sendo que essa obra é o Espírito Santo que precisa fazer na vida da pessoa. Então toda obra que acontece na nossa vida de transformação é feita pelo Espírito Santo de Deus. Continuando a nossa leitura. Do mesmo modo que não podemos controlar o vento, mas o sentimos e vivenciamos os seus efeitos. Não somos nós que determinamos o novo nascimento. Todavia, experimentamos os seus efeitos, os quais estudaremos adiante. O batismo nas águas é o ato simbólico de nossa fé e entrega a Cristo. Antes de subir aos céus, Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No batismo, isso Marcos capítulo 16, versículo 16, no batismo, ao sermos imersos nas águas, somos simbolicamente sepultados com Jesus. Assim como ele morreu para o mundo, nós também morremos, e com isso podemos servir ao Senhor em espírito e o quê? E em verdade. Então, como o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Altíssimo, no batismo fomos levantados das águas, ressuscitados com Cristo mediante a fé nesse poder. Ora, quem se mantém rebelde e não permite que a sua antiga natureza seja definitivamente sepultada, não pode tornar uma nova criatura. Então presta atenção aqui, o novo nascimento, o batismo, ele faz parte do processo do novo nascimento. O que é o batismo? É o sepultamento da velha criatura. Então é um ato simbólico da nossa fé e da nossa entrega. Basicamente que nós estamos dizendo o quê? Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos dizendo, o velho homem, as velhas práticas morrem aqui. E quando nós saímos da água, isso significa o quê? Nós saímos o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Então o batismo representa o sepultamento da antiga natureza, do velho homem. Olha só o que continua dizendo. É muito comum muitos cristãos concluírem que serão transformados radicalmente após o batismo nas águas, mas nem sempre isso acontece. O novo nascimento pode ocorrer com o batismo, mas não é uma regra.
E podemos confirmar tal fato observando o número de pessoas que passam pelo ritual do batismo e não permanece fiel a Cristo. Quando ouvimos a palavra de Deus, compreendemos à luz das Escrituras a nossa condição humana e natural sem Jesus e começamos a desejar o quê? A mudança. Muitas pessoas acham que só o fato delas participarem do batismo, tudo que já aconteceu, toda mudança já aconteceu. E nós precisamos lembrar que o quê? A nossa mudança é algo que ocorre de maneira o quê? Progressiva. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, uma senhora me procurou atendimento, e nesse atendimento ensinaram para ela, olha só, ensinaram para ela que só o fato dela ter passado pelas águas do batismo, todo o passado dela, tudo o que tinha sido resolvido e apagado. E que ela ali, a partir de agora, o quê? Era completamente o quê? Uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Então, explicaram para ela que o quê? Só o fato dela se batizar, pronto, já estava tudo resolvido na vida dela. E não é bem assim. Nós precisamos lembrar das palavras de Martinho Lutero. Ele vai dizer mais ou menos assim: quando eu passei pelas águas do batismo, eu pensei que havia sepultado o meu velho homem, mas eu aprendi que aquele velho homem sabia nadar. Ele está dizendo que constantemente, mesmo depois de ter sido batizado, a velha natureza, o velho homem, o que ainda corre atrás para o que tomar espaço dentro de nós. O mesmo acontece comigo e com você. A gente passou pelas águas do batismo, mas mesmo assim continuamos o quê? Lutando contra as vontades da nossa carne. O que nós precisamos lembrar é o quê? Tudo na nossa vida é o quê? É um processo. Então, o batismo representa o quê? O início desse processo na nossa vida. A gente se batiza, sepulta o velho homem, e isso vai o quê? Gradativamente a gente vai mudando, vai melhorando, vai aperfeiçoando. É aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Então a Bíblia está dizendo, nós estamos passando por um processo. Então o batismo faz parte do início do processo do novo nascimento. Olha só o que vai continuar dizendo: a maioria dos cristãos defende que o novo nascimento é referido apenas no Novo Testamento, a partir da explicação dada pelo Senhor a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. Lembremos que em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Na verdade, há profecias a respeito do Novo Testamento no Antigo Testamento. Então vamos entender que o que? O novo nascimento não fazia parte somente o que? Do Novo Testamento. Mas o novo nascimento também faz parte do quê? Do Antigo Testamento, e a gente vê isso no Antigo Testamento. Olha só o que vai dizer aqui: as profecias acerca do novo nascimento no Antigo Testamento. Apesar de não terem utilizado a expressão novo nascimento, os profetas Jeremias e Ezequiel profetizaram acerca dessa transformação. Jeremias exerceu seu ministério entre o reinado de Josias, Jeremias capítulo 1, versículo 2, e os primeiros anos após a queda de Jerusalém em 585 a.C., abrangendo meio século. Aproximadamente, destacamos esse fato, pois além de ter alertado o povo sobre a iminência do juízo divino, ele foi testemunha da invasão babilônica, tendo sofrido com o povo as consequências da destruição da cidade santa. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver
desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Antes de se referir especialmente a um novo nascimento, Jeremias profetizou uma nova aliança, um novo concerto. Nesse período, os judeus seriam restaurados da sua terra. Além disso, passariam por uma mudança espiritual profunda. O retorno dos expatriados começou em 538 a.C., após o decreto de Ciro, mas a transformação só foi concretizada após o sacrifício de Jesus. O principal benefício desse novo concerto seria a inscrição ou a gravação da lei divina no coração, o quê? Humano. Presta atenção. Desde os tempos passados, isso eu estou falando do Antigo Testamento, foi-se necessário o quê? Passar pelo novo nascimento. Desde os tempos passados, era necessário nascer de novo. Nos tempos de Jesus, foi reafirmado a necessidade de nascer de novo, e nos nossos dias, nós falamos as mesmas coisas. Há a necessidade de nascermos de novo, se tornarmos uma nova criatura. O escritor da carta de Hebreus não apenas alude à profecia, como também cita palavra por palavra, relacionando diretamente com o ministério de Jesus. Por que repreendeu-os? Lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permanecerão naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei e lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao versículo de número 11. O profeta Ezequiel estava dentre os 10.000 judeus deportados para a Babilônia na segunda leva, em 597 a.C. Ao contrário de Jeremias, ele não viveu em condições tão adversas, mas como todo judeu fiel à lei, sentia profunda tristeza pela situação da sua nação. Em Tel Abib, às margens do rio Quebá, Ezequiel 1:1. Ezequiel recebeu as revelações proféticas e as registrou em seu livro. Elas se referiam não apenas ao retorno dos exilados à terra, mas à transformação espiritual pela qual o povo de Deus teria de passar. Vejamos o que escreveu o profeta. Então espalharei água pura sobre vós e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificai. Está vendo aí? Água, ser purificada através da água, novo nascimento, velha criatura sendo deixada para trás, velhas práticas sendo deixadas para trás. Novo nascimento, isso também estava descrito no Antigo Testamento. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que dantes que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 ao 27. O versículo 25 não se refere a um simples banho ou aplicação de perfumes, mas de uma purificação. Erradicaria o pecado, lavando o povo da imundícia e da idolatria. E como se daria essa transformação? Por meio de um novo coração, inclinando à justiça,
inclinado à justiça. Na Bíblia, o coração é sempre o símbolo da nossa natureza. Sim, um coração de pedra aponta para a natureza obstinada e teimosa, e um coração de carne para uma natureza dócil e modável. Então veja, o novo nascimento descrito no Antigo Testamento é a mudança do coração. É como se o coração de pedra mantivesse o quê? A velha natureza, a velha criatura. Mas o novo nascimento é representado pelo coração de carne, o coração dócil, preparado para ouvir tudo o que Deus tem para falar e explicar. Olha só o que vai dizer, características do novo nascimento. Tendo compreendido a natureza do novo nascimento, passemos às suas características. Isso significa o quê? As evidências do novo nascimento. A pergunta é, será que eu e você, que estamos aqui nessa aula, nascemos verdadeiramente de novo? Vamos ver se nós nascemos, vamos ver se as características de uma pessoa que nasceu de novo habita dentro de mim e habita também dentro de você. Olha o que vai dizer. Primeiro, repulsa pelo pecado, nojo ao pecado. Você não tem mais vontade nem prazer pelas práticas pecaminosas. Essa é a primeira característica de uma pessoa que o quê? Que nasceu de novo. Ela tem nojo à prática do pecado. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, e que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Ezequiel 36:31. Quando nascemos de novo, não precisamos nos esforçar para rejeitar o pecado, porque o Espírito recriado em Cristo despreza o mal. Segundo o apóstolo Paulo, um dos sinais que passamos a andar em novidade de vida, Romanos capítulo 6, versículo 4, é justamente o prazer na lei de Deus, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 7, versículo de número 22. Então a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo, ela tem nojo do pecado, uma repulsa pelo pecado. Só falar em voltar às práticas erradas, ela já sente um nojo. Ela fala, eu não quero isso na minha vida. Por quê? Quando uma pessoa nasce de novo, agora o prazer dela está em Deus, na lei de Deus, em obedecer a Deus. Convicção que Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 de João capítulo 5, versículo de número 1, primeira parte, parte primeira. Em Atos 2:36, Pedro afirmou, a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez o Senhor Cristo. Então quer dizer, a segunda característica de alguém que nasceu de novo, ela reconhece que Jesus é o Cristo enviado por Deus. É o Cristo enviado por Deus para justificar toda a humanidade. Então, se uma pessoa nasceu de novo, automaticamente ela vai falar, não, Jesus foi enviado, morreu pelos meus pecados e por causa da atitude de Jesus Cristo, eu sou agora uma nova criatura e também sou uma pessoa salva. Então a segunda é o que? É a convicção que Jesus é o Cristo, era aquele que havia de vir para redimir toda a humanidade. Vitória sobre o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, parte A. Quando nascemos de novo, somos capacitados a vencer o mundo. No contexto de 1 de João, mundo não se refere à criação de Deus, mas ao sistema mundano, governado pelo maligno. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17 e capítulo 5, versículo de número 19. Então, presta atenção aqui. Toda pessoa que nasceu de novo, ela sabe que ela tem vitória sobre o quê? Sobre o mundo. Sobre os desejos, sobre a tentação, nós temos vitória sobre o que? As práticas e desejos ruins, as coisas do mundo. Então quer dizer, não é que a gente vence o mundo físico, mas o sistema que rege o que? O mundo. O sistema que rege o mundo. Nós recebemos vitória. Algumas pessoas vão dizer assim, elas cometem o que?
pecados, as coisas erradas. Olha só aqui a quarta, antes de explicar isso aqui. Vitória sobre o pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 9. Se realmente uma pessoa nasceu de novo, a prática habitual do pecado jamais será tolerada como algo normal. Então, presta atenção aqui, juntando os dois tópicos, vitória sobre o mundo e vitória sobre o pecado. Eu vejo algumas pessoas que até dizem que se converteram, mas não conseguem o que? Abrir mão das tentações, dos pecados. Elas dizem assim, não, mas a carne é fraca. Não, é justamente isso que a lição e a Bíblia nos diz. Nós vencemos sobre o que? Os desejos pecaminosos, nós vencemos sobre o pecado. Nós vencemos a partir do momento que nós nascemos de novo. Você lembra da repulsa do pecado? Se lembra do que? De ter nojo do pecado? É justamente isso que acontece na minha vida e na sua vida. Nós passamos a sentir nojo do pecado. Então uma pessoa que nasceu de novo, ela tem nojo do pecado. Enquanto uma pessoa que não nasceu de novo, ela vive dando desculpa, dizendo, não, a carne é fraca, eu sempre caio em tentação. E lógico, gente, escute muito bem isso aqui. Não é porque nós nascemos de novo que a gente nunca vai errar, nunca vai tropeçar e nunca vai pecar. Nós nascemos em pecados. O próprio salmista vai dizer, fomos concebidos em pecado. Paulo ele vai dizer que nós o quê? Pecamos, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Esse novo nascimento nos dá acesso a essa nova essência dada por Cristo Jesus, conquistada através da cruz do Calvário. Mas não é porque nós nascemos de novo que a gente nunca vai errar. Então fique despreocupado. Você vai cometer erros, mas o que a Bíblia está dizendo, você não pode achar como algo normal viver na prática do pecado. Errar, todos nós vamos errar, mas viver na prática do pecado, esse é o erro. Toda pessoa que nasceu de novo peca, mas não vive na prática do pecado, tá bom? Prática da justiça. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 29. Quando nascemos de novo, praticamos a palavra de Deus, a justiça. Amor aos irmãos e ao próximo é uma característica de alguém que nasceu de novo. Amar ao seu próximo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Às vezes o que está nos faltando é amor ao próximo. Amor ao próximo dentro da nossa casa, amor ao próximo dentro da igreja. Nós somos obreiros. Como é que nós vamos viver em rixas e picuinhas entre nós mesmos e até mesmo com o povo de Deus? Às vezes fica feio, sabe, o desprezo que algumas pessoas podem demonstrar por pessoas que a Bíblia está dizendo você deveria amar. Não despreze quem Deus mandou você amar. E lembre-se, Ele mandou você amar até o seu inimigo. O batismo com Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que todo cristão, e não apenas aqueles que aspiram ao ministério, precisam que a gente receber. Preste atenção, todos nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Já já eu vou te falar o que é o batismo no Espírito Santo. Muitos pensam que esse revestimento se destina a alguns ou aqueles que têm mais fé, mas isso não procede. Algumas pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, é simplesmente para algumas pessoas. Alguns acreditam que só pastores, pessoas escolhidas, obreiros, enfim, podem ser revestidas com o Espírito Santo. E a Bíblia
E a nossa lição está nos ensinando o quê? Que isso não procede. Jesus afirmou: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então a Bíblia está nos dizendo que o quê? O Espírito Santo, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo está disponível para todos que querem, para todos que querem. Olha só o versículo, finalzinho do versículo. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se você quer ser revestido do Espírito Santo, você precisa pedir. Você precisa mostrar que você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem que desejar, tem que querer, tem que buscar até ser revestido do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. E como recebemos o batismo no Espírito Santo, assim como as demais bênçãos, nós o alcançamos pela fé. De fato, sem fé é impossível que agradar a Deus. O que eu quero dizer para você, tudo que nós recebemos na nossa vida, da parte de Deus, é tudo pela fé. E pela fé nós conseguimos o quê? Sermos revestidos do Espírito Santo. Pouco antes de ascender ao céu, Jesus disse aos discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, até o alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. Ora, se antes do derramamento, presta atenção nisso aqui, do Espírito Santo, os discípulos não foram autorizados por Jesus a sair pregando o Evangelho, por que faríamos diferente? O mestre sabia que sem o Consolador, eles não teriam condições de suportar as injúrias, calúnias, perseguições, prisões e mortes, às quais foram o quê? Submetidos. Presta atenção agora. Atualmente encontramos pessoas que se ressentem por qualquer coisa e mudam de igreja como se estivesse escolhendo um mercado que pratica um preço melhor ou mais barato. Por que isso acontece? Porque elas não têm o Espírito Santo. Essa afirmação pode parecer severa, mas o que? Expressa a verdade. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a suportarmos afrontas, as dificuldades. Ninguém que não foi revestido do Espírito Santo de Deus vai ser capacitado prontamente para o quê? Poder levar o Evangelho, poder o quê? Ser até mesmo o quê? Um obreiro. Porque sem poder, sem essa autoridade, sem essa capacidade, nós não vamos conseguir o quê? Resistir. Presta atenção nisso aqui. E aqui ele explica, né, que algumas pessoas são tão fracas, que qualquer coisinha é motivo para falar: vou embora da igreja, vou sair, não sei o quê. E toda essa fraqueza é pela falta do revestimento do Espírito Santo. Olha só o que vai dizer aqui, ó. E quais são as evidências do batismo do Espírito Santo? A evidência externa mais notada é a capacidade sobrenatural que recebemos para falar em outras línguas. Aqui tem uma dúvida que muitas pessoas, o quê? Tem dúvida, qual é? Uma coisa, gente, é nós sermos batizados no Espírito Santo. Batismo significa o quê? Revestimento de poder. Outra coisa é ter o Espírito Santo. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo dentro dela e não ser revestida com batismo no Espírito Santo, revestida de poder. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo dentro dela e não ser revestido com o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Um dia uma senhora, deixa eu te contar essa história. Um dia uma senhora veio na igreja. E ela veio de uma outra igreja falando: ó, eu estou, se eu não me engano, mais de 20 anos dentro da igreja. E ela falou: eu nunca tive o Espírito Santo de Deus. Eu olhei para ela: mas por que a senhora faz essa afirmação dizendo que a senhora nunca teve o Espírito Santo de Deus? E ela disse assim: ó, porque eu ainda não falei em línguas. Aí eu tive que explicar para ela. Vou tirar aqui, ó. Eu tive que explicar para ela que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós.
no novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo de Deus já passa a fazer morada dentro de cada um de nós. Eu estava explicando para ela que o batismo no Espírito Santo, o revestimento é uma coisa, ter o Espírito Santo de Deus é outra. Então, só para você ter uma noção. Então ela falava assim, eu não tenho o Espírito Santo de Deus porque eu não falo em línguas. Mas eu mostrei para ela, a senhora tem o Espírito Santo de Deus. Porque uma das funções do Espírito Santo de Deus, sabe qual é? João, capítulo 16, versículo de número 8, vai dizer o quê? Que o Espírito Santo é que nos convence do quê? Da verdade. Ele nos convence do juízo, ele nos convence dos nossos pecados. Você se lembra quando a gente estava lá no velho homem, na velha criatura, e o nosso passado, a gente estava vivendo aquela vida de pecado, só que conforme o tempo foi passando, a gente começou a perceber dentro de nós que aquilo já não era mais para a gente? Eu te pergunto, quem é que convenceu você das suas práticas pecaminosas? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós muito antes de sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Então, pastor, o que é esse batismo com o Espírito Santo? É o revestimento do poder. É receber a capacidade dos dons de cura, dons de língua. Lógico, uma pessoa, como está escrito aqui na lição, uma pessoa só sabe que foi revestida desse poder. Só sabe que foi revestida desse poder, e a evidência o quê? É falar em novas línguas. E em novas línguas, como nós vamos ver aqui, pode ser uma língua estrangeira, por exemplo, eu não falo inglês, mas com o batismo do Espírito Santo, esse revestimento, eu posso falar o que fluentemente o inglês, e uma pessoa que o que é talvez americana me entender perfeitamente. Então, o batismo no Espírito Santo é evidenciado com o quê? Com o falar em línguas. Pode ser uma língua estrangeira ou a língua dos anjos. Linguagem que somente Deus consegue entender. Tá bom? Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Outra coisa é você ser revestido com esse poder. Ter o Espírito Santo, nós já temos. Nascemos de novo, o Espírito Santo já habita dentro de nós, convencendo dos nossos pecados. Até mesmo antes do batismo nas águas, o Espírito Santo já pode até mesmo fazer morada dentro de cada um de nós. Mas o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, é o poder dado. É a autoridade dada. É um upgrade, é como você passasse o quê? A viver uma nova fase na sua vida. É uma ousadia, é uma intrepidez. Na hora de você orar, você fala com força e vigor. Na hora de você pregar, você fala com autoridade. É o revestimento do Espírito Santo. Quem nos capacita, quem nos dá dom, é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então vamos continuar a nossa leitura. Todo ser humano que nasce com os seus sentidos de audição e de falar intactos, de fala de intactas, e vive em algum tempo de sociedade, adquire uma língua natural para aprendermos, para aprendermos uma segunda língua, precisamos conviver com pessoas de outras nacionalidades, ou aprendê-la. No caso das línguas sobrenaturais é diferente. O Espírito em quem coloca as palavras, é o Espírito em quem coloca as palavras nos nossos lábios. Essa língua pode se manifestar de duas maneiras. Lembra que eu falei? Uma nova linguagem, um novo idioma, ou falar uma linguagem que somente Deus ele entende. Mas presta atenção aqui, toda pessoa que foi batizada no Espírito Santo, foi revestida com o Espírito Santo, em algum momento da sua vida, ela falou em línguas. É a evidência, tá bom? Então vamos lá. Estrangeiras. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam
habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em sua própria língua em quem somos nascidos? Atos capítulo 2, versículo 4 ao 8. Perceba que os discípulos falavam em línguas estrangeiras sem nunca terem aprendido. Por isso, o espanto da multidão, o apóstolo Paulo escreve: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para o quê? Os infiéis. Então veja que falar em línguas é uma evidência, até mesmo para aqueles que são infiéis, pessoas que vêm de fora. Através do Espírito Santo nós somos revestidos, começamos a falar outro idioma e essas pessoas se perguntam: como pode ser isso? Como pode fazer isso? Como pode acontecer isso? É através do Espírito Santo. Estranhas, sobrenaturais ou dos anjos. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Essas línguas inteligíveis são as mais comuns em nosso meio. São importantes porque aqueles que as falam são edificados espiritualmente. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. A versão bíblica Almeida, revista e atualizada, traz esse versículo da seguinte maneira: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Já em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, parte A, em vez de língua estranha, encontramos a expressão outra língua, que também pode ser entendida, segundo cremos, como sendo a língua dos anjos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. A evidência interna do batismo do Espírito Santo é a capacidade de vivermos segundo a palavra de Deus e de sermos santificados. Sem esse batismo, não temos condições de obedecer a palavra de Deus, nem resistir ao pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o poder. Lembra? O poder, a autoridade, a ousadia vem através do quê? Do revestimento do Espírito Santo. O poder para vencer o pecado, para dizer não às coisas erradas. E vai dizer o quê? Ele fugirá de vós. Quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o poder para permanecermos firmes na fé, pois Ele é o penhor. Isto é, a garantia de que Deus habita em nós e está conosco. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Aí agora tem uma sugestão de leitura, você para, dá uma lidinha e Deus vai te abençoar. Crescimento espiritual. Preste muita atenção nesse ensinamento do crescimento espiritual e já estamos já partindo o quê? Para o final. Vamos lá, crescimento espiritual. Os escritores bíblicos utilizam diversas comparações analógicas com fatos da nossa vida cotidiana para transmitir verdades eternas. Dentre elas temos o do crescimento humano. No âmbito natural, os seres humanos e os demais seres vivos, animais e plantas nascem e têm início outras etapas do ciclo da vida: crescimento, reprodução e morte. Em termos espirituais, quando nascemos de novo, somos regenerados, tornamos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E tem início o processo de crescimento espiritual que, diferentemente do físico, não tem o quê? Limite. Então quer dizer, a natureza, o crescimento natural
tem os seus limites. E o que? O crescimento espiritual não existe limite. Não existe limite no crescimento espiritual. É por isso que o livro de Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Senhor. Então a Bíblia está dizendo: você conhece a Deus e prossegue em conhecer o que? A Deus. Então não tem limite ao crescimento espiritual. Devemos, pois, esforçar-nos para crescer espiritualmente até o fim da vida terrena ou a volta de Cristo, devidamente alicerçados na palavra de Deus. Geramos filhos espirituais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Mas de modo diferente do que ocorre no desenvolvimento humano, não morremos espiritualmente, não somos mais separados de Deus, porque cremos nele. João capítulo 8, versículo 51. Outra diferença entre o crescimento natural e o espiritual diz a respeito ao controle. Por mais que nós esforcemos, não podemos o quê? Determinar o nosso crescimento natural e a nossa estatura, pois isso depende de uma série de fatores genéticos, hormonais. Entretanto, podemos exercer influência sobre o nosso desenvolvimento intelectual por meio do estudo social, por meio das relações que estabelecemos espiritual, assunto abordado neste estudo, por meio de práticas como a leitura bíblica, a oração e a participação ativa, assídua nos cultos, dentre outras. Paulo escreve: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Jerry Bridges explica: o crescimento espiritual acontece em consequência de um esforço intencional. Adequado à palavra intencional sugere uma busca diligente de um objetivo claro. Adequado indica que devemos usar os meios de crescimento dados por Deus. Olha só, dados por Deus a nós por meio da Bíblia, seja no aspecto natural, seja no espiritual. Quando o crescimento não ocorre, imediatamente pensamos que algo está errado. Por vezes, um bebê não consegue o desenvolver por falta de cuidados, alimentação adequada, vitaminas, etc. Espiritualmente, dá-se o mesmo. Para crescer, o bebê espiritual precisa de leite racional. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. À medida que cresce, o leite é deixado de lado, pois ele passa a necessitar do mantimento sólido. Presta atenção, porque devendo já ser mestres a tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e a vós haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 12, ou capítulo 5, versículo 12 ao versículo de número 14. Uma coisa que nós precisamos entender, basicamente, que o texto está dizendo é que da mesma forma que para o nosso corpo natural cresça, que uma criança, um bebê recém-nascido desenvolva, ele precisa do leite materno, ele precisa de todos os cuidados para poder crescer, de maneira sadia. A mesma coisa eu e você precisamos crescer de maneira sadia espiritualmente, e esse crescimento vem através do alimento, que é a palavra de Deus. Hebreus está fazendo aqui uma cobrança dizendo: vocês há tanto tempo servindo a Deus e ainda continuam necessitado da gente explicar as coisas do início. Uma pessoa que já faz a obra não deveria, presta atenção nisso aqui, uma pessoa quando começa a fazer a obra, já não deveria ser necessário explicar as coisas básicas do Evangelho. Já não havia necessidade de falar: você não pode mentir. Já não havia necessidade de falar: você não pode enganar, você não pode destratar o seu irmão, você não pode deixar de amar o seu próximo. Não haveria necessidade. Mas as pessoas, elas não crescem, e a gente sempre tem que estar relembrando essas pessoas, através de uma pregação. É por isso que Paulo, em outras passagens, vai dizer: eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vós, porque é segurança para vocês.
Então o que eu quero dizer para você, nós que fazemos a obra, nós que ajudamos de alguma forma o corpo de Cristo, nós já deveríamos o quê? Ter crescido. E esse crescimento vem através do alimento que é a palavra de Deus. Se não crescemos, é porque ainda não estamos o quê? Nos alimentando da forma correta da palavra de Deus. Presta atenção. O autor dessa carta, inspirado por Deus, exorta os cristãos estagnados em relação à sua vida espiritual, pois em vez de crescerem na fé sobre a base sólida da palavra, ainda necessitam da repetição das instruções básicas. É o que eu acabei de falar para você. Para que pudessem começar a discernir entre o bem e o mal. Apenas quando crescessem, poderiam receber o mantimento sólido, isso é, as verdades mais profundas do Evangelho, como a necessidade de renúncia, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 24. Até aqui expôs-se a necessidade de crescimento espiritual, mas de que maneira exatamente ele acontece. O crescimento espiritual decorre da ação conjunta entre o cristão e o Espírito Santo. Jerry Bridges explica que a teologia possui dois termos técnicos para falar da ação do Espírito Santo na vida do crente: monergismo e sinergismo. Monergismo basicamente é o quê? Aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. A transformação, nos perdoar dos nossos pecados. Só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer das nossas erras, das nossas falhas. Então, monergismo é a atuação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, é aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Vamos para a explicação? Designada as ações que somente o Espírito Santo pode operar em nós, sendo o único agente em nossa transformação. De fato, há operações como a conversão e a regeneração realizadas somente por ele. Sinergismo, isso significa o quê? Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Da mesma maneira que só o Espírito Santo, o que nos perdoa, transforma a gente, é da nossa parte o que? O arrependimento. Se arrepender, reconhecer as nossas falhas. Olha só o que vai dizer. Sinergismo se refere àquilo que, capacitados por Deus, podemos fazer. João 15:5. Sem mim nada podereis fazer. Como resposta à ação do Espírito Santo em nós. Como nos arrepender dos nossos pecados. Acabei de falar isso para vocês. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Procura uma união cada vez maior com Cristo, consagrando-nos a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 17. Buscar o crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 18. E perdoar a quem nos ofendeu. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Efésios capítulo 4, 32. Todos esses daqui, tudo que foi descrito aqui, é um trabalho que em conjunto, você e eu, em conjunto com o Espírito Santo, com a capacidade que o Espírito Santo, ele nos dá. Quando obedecemos a Deus, somos transformados progressivamente. Você se lembra que a mudança é algo progressivo? Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para o quê? Concluir. Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3 vai dizer o quê? Conheçamos e prossigamos. Então tudo na nossa vida é o quê? É algo progressivo. Nós vamos crescer espiritualmente o quê? Aos poucos. É por isso que eu e você devemos evitar o quê? As cobranças. Evitar as cobranças às pessoas que estão chegando agora na igreja e falar: ô irmão, você já era para ter mudado. Apesar que, deixa eu abrir um adendo aqui, apesar de muitas pessoas que já estão há anos no Evangelho e muita coisa ainda não mudou, tirando essas pessoas, vamos falar dos novos convertidos. Os novos convertidos, a gente precisa o quê? Ter paciência para lidar com eles, porque estão crescendo espiritualmente agora. Mas pessoas que, como eu e você, já conhecemos o Evangelho, já era para termos crescido o quê? Há muito tempo. Ou utilizando uma expressão bíblica, de glória em glória, mas todos nós,
com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Tá vendo? Nós somos transformados. É uma melhora hoje, uma melhora amanhã, e assim a gente vai melhorando. Vamos lá. Nesse versículo, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A palavra glória nesse versículo designa um nível de manifestação de Cristo. Então, quanto mais ele se manifesta em nossa vida, mais glória obtemos, mais semelhantes a ele nos tornamos, mais transformados nos tornamos. Olha só o que vai dizer. Mas de que maneira podemos saber se o caráter de Cristo está se manifestando-se no nosso? Pelos, marca aí na sua Bíblia, no seu livro. Pelos nossos sentimentos, pelas nossas aspirações e atitudes, pelo modo como lidamos com as pessoas e os problemas que enfrentamos. Nós só sabemos que estamos crescendo espiritualmente quando nós estamos mudando. Um exemplo, imagine que eu sou uma pessoa que qualquer coisa me fere e qualquer coisa me deixa chateado e me magoa. Então isso quer dizer o quê? Que eu ainda não mudei, que eu ainda não fui transformado. Mas quando eu já sou uma pessoa que perdoa, uma pessoa que sabe o quê? Deixar para lá o que as pessoas fazem. Então isso significa, eu estou sendo o quê? Transformado. De acordo com o apóstolo do amor, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 6. E como foi que Jesus andou neste mundo fazendo a vontade do Pai? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo de número 38. Em crescendo espiritualmente, acho que escreveu aqui errado. Acho que é o nome do livro é Crescendo Espiritualmente, quem errou fui eu. Kenneth Hagin discorre sobre 3 etapas do crescimento espiritual: primeira infância, meninice e varonilidade. Em nosso estudo seguiremos a visão proposta por Hagin, o que dentre outros ensinamentos afirma que devemos tentar identificar a nós mesmos dentro de alguma das etapas do ciclo. Presta atenção aqui. Onde nós estamos? Nós vamos aprender sobre a primeira infância, sobre a meninice e a varonilidade. Aí você, conforme a gente vai explicando aqui, você vai ver aonde você está. Se você é como uma criança, a infância, ou um menino, ou a varonilidade, já se tornou um adulto espiritual. Primeira etapa, primeira infância. Na dimensão natural, o recém-nascido não pode fazer muita coisa. Não anda, não fala, não se veste sozinho, nada faz por conta própria. Em geral, é alimentado com leite, dorme e faz as suas necessidades. Espiritualmente, existem os bebês recém-nascidos, os novos convertidos, acabaram de conhecer o Evangelho, o primeiro contato, os quais receberam o genuíno leite espiritual da palavra. Crescerão. 1 Pedro 2:2. As principais características de um bebê espiritual são inocência, ignorância e irritabilidade. Inocência se refere à sinceridade e à disposição de aprender que o cristão recém-convertido possui. Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Ao analisar o comportamento de uma criança, percebemos que, salvo a pureza e a sinceridade, a maioria se esforça para aprender a falar, brincar, fazer amigos, tentar aprender coisas novas o tempo todo, etc. Não apenas a responsabilidade de uma criança precisa ser conservada, mas também o quê? O vigor. Então, quer dizer o quê? Uma pessoa que é recém-convertida, ela tem um desejo por aprender. Ela tem sede de entender o porquê das coisas. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que seguir esse caminho? Você se lembra quando você se converteu? Você se preocupava. Será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu não estou? Na verdade, nós éramos como uma criança. Olha só, a ignorância diz a respeito à incapacidade de discernir o mal e afastar-se dele. Osés capítulo 4, versículo de número 6 vai dizer o quê?
que a falta de conhecimento leva à destruição. Como sabemos, as crianças ignoram boa parte do perigo em seu caminho, e ainda hoje não são poucos os casos de algumas que ingerem alimentos estragados e produtos de limpeza que inadvertidamente foram deixados ao seu alcance, colocando os dedos em interruptores ou tomadas e são eletrocutadas, dentre outras fatalidades. Dada a sua evidente vulnerabilidade, os infantes ou infantis são os alvos preferidos dos mal-intencionados. O mesmo acontece no campo que? Espiritual. Então, uma pessoa que está na fase da ignorância, ela não sabe discernir o que é errado, o que é certo. Ela não sabe aquilo que é perigoso. Então, uma pessoa que está chegando agora na igreja, ela não sabe o que é certo e o que é errado. É por isso que o tempo todo a gente tem que estar lá, não é assim, com amor, com decência. Paulo ele vai dizer, quando a gente for corrigir, exortar em amor. Então é por isso que a gente tem que ter toda a paciência, porque é uma pessoa que ainda é ignorante. Ignorante não é ser uma pessoa arrogante. Ignorância significa o quê? Falta de conhecimento. Muitas pessoas confundem. Dizem, essa pessoa é ignorante, porque aquela pessoa é arrogante. Mas ignorância significa o quê? Falta de conhecimento. A terceira característica da primeira infância é a irritabilidade. Bebês e crianças nem sempre conseguem se expressar adequadamente. A maioria apenas chora e faz birra. Mas à medida que crescem, passam a exprimir melhor as suas necessidades básicas por meio de palavras e paciência. Quietude, de certo fiz calar e sossegar minha alma. Qual criança desmamada para sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Salmos de número 131, versículo 2. Na primeira infância, a criança se frustra, magoa-se com facilidade e não consegue manter a concentração. Da mesma forma que se dedica para aprender isso, precisamos buscar o Senhor para crescer. Lembrando que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11, se eu não estou enganado, ele vai dizer que o quê? Que quando eu era menino, fazia coisas de menino, falava como menino, mas o quê? Depois que cresci, deixei as coisas de menino. Paulo ele vai dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 1 ao 3, ele vai dizer, não pude falar com vocês como espirituais, porque ainda no meio de vocês há muita criancice, meninice, há muita o quê? Há muita briga, rixa, fofoca no meio de vocês. Então Paulo ele está dizendo, quando a gente cresce, nós temos que deixar o quê? As coisas do quê? De criança. Precisamos crescer, deixar a irritabilidade. Tudo te irrita? Deixa a irritabilidade de lado, porque irritabilidade significa uma pessoa que ainda não cresceu. Segunda etapa, meninice. Olha só o que vai dizer aqui, Essa é uma fase intermediária e intensa do crescimento em que mudança por vezes ocorre de maneira mais rápida, mas não é uma regra. A criança ainda é vulnerável, como na fase da primeira infância. A característica mais comum são instabilidade, curiosidade e tagarelice. Em fase de instabilidade emocional, não se pode contar com a criança. Ela é o quê? Imprevisível. Você acredita que mesmo nós que fazemos a obra, nós somos pessoas que somos imprevisíveis? Por exemplo, imagine eu como pastor repreendo alguém. A gente nunca sabe como essa pessoa vai se comportar. O esperado é, se a correção está de acordo com a palavra de Deus, a gente não deveria reagir de maneira o quê? Imprevisível. O que seria o previsível? O que? Fere-me o justo, isso será como um óleo escorrendo sobre a minha cabeça. Então é uma bênção para mim. Mas as pessoas o que? Elas são imprevisíveis. Dependendo de quem a gente chama atenção e de como a gente chama atenção, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela é imprevisível. Aí está dizendo, está na fase da meninice. Fala e age sem pensar.
Quem é menino espiritualmente tem essas mesmas características. Paulo explica que não devemos ser mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e que com astúcia enganam fraudulosamente. Então uma pessoa que ainda está na fase da meninice, ela gosta de fofocas, de contendas, comentários que não edificam, está na fase da meninice. Se somos pessoas que o tempo todo estamos atrás, gostamos de uma fofoca, o nosso ouvido coça por uma fofoca, por um comentário ruim, nós estamos o quê? Na fase da meninice. Continuando, a segunda característica da meninice é a curiosidade. Quando proibimos a criança ou até mesmo um jovem de fazer algo, ela se sente ainda mais o que? Instigada a isso. Levado pela inconstância, o crente menino acaba se intrometendo em negócios alheios, conversas vãs que não edificam. Você lembra que eu falei para você? Uma pessoa que ainda não cresceu, está na o quê? Nessa fase da meninice, ela é muito curiosa. Ela quer estar por dentro de todas as fofocas, de pecados alheios, ela quer saber de tudo, de coisas que o quê? Não edificam elas. E a inconstância, uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro jeito. Eu falo que é a bipolaridade espiritual. Olha só, o salmista escreveu: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Salmo 131, versículo de número 1. A terceira é o que? A tagarelice. Crianças falam sem pensar, em momentos inadequados. Segundo o autor de Provérbios, na multidão das palavras não falta transgressão, mas que modera os seus lábios é prudente. Em Eclesiastes ele afirma: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo é da multidão do que? Das palavras. Uma coisa que eu quero dizer para você: uma pessoa que está na fase da meninice, ela não toma cuidado com aquilo que ela fala. Ela não pensa duas vezes antes de falar. Eu até marquei aqui, ó. Normalmente essa pessoa, o quê? Ela fala muito e fala muito aquilo que não deve. Provérbios capítulo 13. Versículo de número 13, está dizendo lá: tome muito cuidado, para que você o quê? Não fique abrindo a sua boca muito. Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Provérbios 13, versículo de número 3, vai dizer o seguinte, 13:3, Provérbios 13:3, vai dizer o seguinte: a pessoa que consegue guardar sua boca, preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, acaba o que? Arruinado. Cuidado. Arruinado significa destruído. Uma pessoa que fala muito, ela acaba falando o que não deve e vai acabar sendo destruída. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Vigie. Provérbios 18, olha só o que vai dizer, Provérbios 18, Provérbios capítulo 18, versículo de número 7, vai dizer o seguinte: a boca do insensato é a sua própria desgraça, e os seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. Antes que alguém fale alguma coisa, desgraça não é palavrão, tá bom? Desgraça é uma pessoa que o quê? Não tem a graça de Deus. A própria Bíblia está falando o quê? Usando a palavra desgraça. Lá no livro de Apocalipse vai falar: ei, lembre-se que você é um nu e desgraçado. Está lá no livro de Apocalipse. Então, desgraçado o que? Não é palavrão. Tá bom? Então a Bíblia está dizendo: a boca do insensato é a sua própria desgraça. É o que causa a própria destruição na vida da pessoa. Então cuidado para você não ficar abrindo a boca muito. O silêncio vale mais. Terceira etapa, varonilidade. O apóstolo Paulo escreve: até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. O termo varonilidade é sinônimo de maturidade. Presta atenção. Eu e você que fazemos a obra, servimos ao povo de Deus, precisamos sermos pessoas o quê? Maduras.
maduras. Precisamos ter maturidade. E é utilizado para expressar a plenitude do nosso crescimento espiritual. Essa etapa é marcada por 3 características: pouca estimada pelas coisas da terra, insensibilidade diante da censura ou do elogio e a capacidade de reconhecer que Deus o que está operando. Presta atenção, a primeira característica da pessoa madura é estimar pouco as coisas da terra, desapegando com facilidade das coisas terrenas. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Então uma pessoa que já cresceu, já se tornou madura, ela o que? Tem desapego às coisas desse mundo. Ela tem desapego à mágoa, tem desapego à irritabilidade, ela tem desapego às coisas materiais, ela é desapegada, ela é conectada com o quê? Com as coisas de Deus. Isso é sinal do quê? De maturidade, desapego das coisas terrenas. A segunda característica da maturidade espiritual é insensibilidade diante da censura ou do elogio. Não nos magoamos com facilidade quando somos o quê? Repreendidos. Ó, tá vendo aqui? Nós não nos magoamos com facilidade quando somos repreendidos. Cuidado para você não estar aí magoado, chateado por causa de uma repreensão ou por causa de uma pregação feita no púlpito. Tá bom? Nós pregamos, todo pastor, toda pastora, qualquer pessoa que sobra no púlpito é para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz repreensão. Então, quando nós somos repreendidos, isso não deve ser motivo o quê? De chateação, mas deve ser motivo do quê? De reflexão para a nossa vida e mudança. Então quer dizer, uma pessoa quando ela é repreendida, nem nos ensoberbecemos como fomos elogiados, mas atribuímos sempre toda a glória a Cristo. Então presta atenção, uma pessoa quando ela é repreendida, ela não fica chateada. Ela é madura, ela sabe o que? Refletir e melhorar o seu caminho. E uma pessoa também que é madura, ela também não se importa tanto com elogios. Alguém elogiou ela, falou, não, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Alguém chegou, nossa, você faz isso tão bem. Não, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Nossa, você canta bem, você prega bem, você é não sei o quê. Ó, você é nota 10. Essa pessoa não deixa entrar vaidade, nem orgulho dentro do coração, porque ela é madura. Vai dizer, todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. A terceira característica de uma pessoa madura espiritualmente diz respeito à capacidade de reconhecer que Deus está operando mesmo nas situações mais difíceis e complexas. Eis o caso de José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, para guardai-vos em vida por um grande livramento. Gênesis capítulo 45, versículos 5 ao 7. Presta atenção, uma pessoa que é madura em todo o tempo, ela percebe Deus na vida dela. Ela nunca se sente abandonada. Ela nunca se sente sozinha. Ela tem a maturidade suficiente de saber: Deus está trabalhando por mim. Deus está cuidando de mim. Deus não vai deixar absolutamente nada de ruim acontecer comigo. Ele vai me guardar. Ele se lembra daqueles 2 versículos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo. E ele também se lembra o que diz Isaías 64, versículo 4. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então toda pessoa que é madura tem o mesmo posicionamento que José. Passa por algum tipo de problema ou algum tipo de dificuldade, mas em todo tempo ela consegue ver Deus ao lado dela.
finalizando aqui, quantos conseguiram enxergar a mão de Deus estando em uma prisão? Mas José conseguiu. E posteriormente, livre e bem-sucedido, disse a seus irmãos: vós bem intentais mal contra mim, mas porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis capítulo de número 50, versículo 20. José entendeu que tudo que ele passou de ruim na vida dele tinha um propósito, tinha uma finalidade. As lutas que você está enfrentando, se você for uma pessoa madura, você vai entender. Tem um propósito e tem uma finalidade. Tem um porquê de toda a luta que nós estamos enfrentando na nossa vida. Toda pessoa madura consegue reconhecer. Estou passando por problema, mas Deus, Ele, de alguma forma, o que está me ensinando uma lição, e isso vai servir lá para o futuro. Era o pensamento de José. Esse tem que ser o nosso pensamento também. Apenas uma pessoa com a consciência plena da presença e da bondade de Deus poderia ter essa percepção diante dos problemas que enfrentava. Não é à toa que a maioria dos teólogos e intérpretes da Bíblia considera José um tipo de Cristo. O que está querendo dizer aqui nessa última parte aqui? Que José, na Bíblia, tinha uma figura de Cristo. O sofrimento que José passou é basicamente o que? Uma figura do que Cristo também passaria e experimentaria. Então o que eu quero dizer, finalizando essa lição aqui, precisamos o quê? Sermos o quê? Maduros, precisamos ter o Espírito Santo, precisamos crescer espiritualmente. E só fazendo assim, Deus, Ele vai nos capacitar para fazer a obra dele. Logo em seguida tem alguns questionamentos, exercícios. Consulte novamente o quê? Tudo que foi lido para vocês, explicado, e responda todos os questionamentos. Que Deus te abençoe e te ilumine, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima aula.